Pessoal, presta atenção, a gente começou a avisar um negócio, a gente marcou bem em cima da hora aqui, então não deu tempo de correr atrás de tradutor, de qualquer inteligência artificial para traduzir ao vivo. Então vai ser no estilo raiz mesmo, a gente vai falar, vai traduzir um pouquinho aqui. Isso. Importante é ter a oportunidade, né, de conversar com um dos maiores coaches do mundo, aí 10 vezes campeão do Olímpia. Eu acho que pra quem assistir gravado vai ter a legenda também. Será? É, eu acho que tem a legenda do próprio YouTube. Ah, tá, consegue, tem. Consegue O próprio ajudar YouTube bastante. faz. Como é que tá a sua dieta hoje já? Consegue falar um cardápio assim? Ó, basicamente, tapioca e ovo de manhã. Quer saber quantidade ou não? Quero. Quantidade, É 120. tanto assim? Você... Não, Então, é 120 de tapioca, 5 ovos. Vem um pouquinho mais pra Uma frente, dose só. de whey de manhã. Aí depois, isso carbo baixo, tá? 250 gramas de arroz, 300 gramas de frango. Aí mais 250 gramas de arroz, 300 gramas de frango. Aí pós-treino tem um shake de 80 gramas de farinha de arroz, mais 60 gramas de whey, glutamina, creatina. Depois tem a refeição pós-treino, que pode ser batata ou arroz, mas normalmente eu escolho arroz, que são 200 gramas, mais 300 gramas de proteína. Aí depois tem mais uma refeição de 200 gramas de arroz, mais 250 gramas de proteína. E aí é o último que eu faço de omelete. Então, Isso é basicamente, carbo baixo, Carbo baixo, isso é carbo baixo. Aí carbo alto é 180 gramas de tapioca na primeira. Na segunda, 500 gramas de arroz. Na terceira, 500 gramas de arroz. Na quarta, 500 gramas de arroz. E acrescento mais algumas frutas, tipo pêssego, alguma coisa assim, que é pós-treino. O shake pós-treino é 120 gramas de farinha de arroz. Aí, a penúltima refeição, eu coloco arroz e mandioca, 300 e 300. E aí, a última refeição, mais 500 de arroz. comida, hein? É comida pra caralho, Porra. velho. Isso é o carbo Comida de- alto. Aí tem o high carbs, que é acima disso. Aí eu faço essa dieta e adiciono mais 500 gramas de carbo de qualquer comida que eu quiser comer. Qualquer coisa. Em Quiser prep, comer. isso de prep. Prep, agora. Eu acabei de fazer Caralho, anteontem. Eu fiz um vídeo, tá lá no meu canal. Ah, aquele de 4 quilos, né? Foi o que você falou? Tem 1.000 gramas de carboidrato. 1000 gramas, desculpa. 1.000 gramas de gramas. carboidrato. Tá lá no Nossa. canal. Pinduca comentou que você chegou numa fase da preparação de off que você estava suplementando de madrugada, tava tomando banho de tava madrugada. comendo de madrugada. Eu lembro Old isso, school, né? eu lembro isso do comentário do Neil com o Flex, do Flex suplementando de madrugada. Pergunta pra ele que essa tática old school aí. Pergunta pra ele É. qual que era a dieta que ele fazia em preparação, que vocês vão ficar malucos. First of all, your first question. What diet did you do at your preps? The famous diet you did in your prep? When I was Yeah, competing, yeah. Well, you were Let's go. okay, let me just say this. It's not for everyone. No, it's not for everybody. But also understand, my diet suited me. I didn't eat these foods because I desired them. I ate these foods because they work for me. Yeah. Yes. A dieta dele, ele falou que ele não comia essas comidas porque ele queria comer essas comidas, porque The funcionava pra perfect ele. diet, okay, and the perfect macronutrients are food types which allow that process of in a cutting phase to lose body fat and support anabolism. So when I was an athlete in the UK, there's like a cereal biscuit. It's called Weetabix. 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 It's a cereal biscuit. Cereal. Biscoito Okay. cereal. né? Cereal. So I would have 3 Weetabix. I would have half an apple, half a banana. I'd have a low-fat yogurt. I'd have about 350 ml of skim milk, low-fat milk. Because I won't remember. So, uma meia banana, meia maçã, 3 biscoitos desse de biscoito cereal, 350 ml de leite. ml de desnatado, leite, né? desnatado, yogurt, right? iogurte. Yeah, low-fat yogurt. Iogurte Natural yogurt. natural com Yeah. baixa gordura. Yep. And about 45 to 50 grams of protein from a really high-quality whey protein. Então, 50 gramas de 50 proteína. gramas de De whey, proteína. né? No That was caso. meal 1. Meal 2 would be 4 pieces of bread, which I used Refeição to 2, por exemplo. which I used to cut myself. 4 pedaços de, Okay. de pão. And then I would toast them. I'd have a tin of tuna. Latinha de atum. Atum, é. I'd have 2 slices of this like big honey roast turkey breast. It was 100% meat, turkey meat. 2 pedaços de peito de peru, só que o peito de peru lá era do peito de verdade, né? Não era É, um tigre do de peito. verdade. Tomatoes and cucumber in it. So it'd be like sandwich. Sanduíche. No, Tomate, no é, sauces, tipo tomate. just plain. And then I would have about 50 to 75 grams of fresh pineapple. That was meal 2. 75 gramas
50? Não, 50 a 75 gramas de abacaxi. And then meal 3 would be 250 grams of cooked weight white potato, 200 grams of cooked weight turkey, 250 gramas de batata, 250 gramas de turkey, né? Que é peru. nosso frango about aqui. 100 grams of broccoli, and then an apple. Brócolis e abacaxi. My Não, next maçã. my next meal would be exactly the same as meal 1. Aí repete a refeição 1, que a gente já Refeição. falou. Okay. Then I would train probably like 2.5, 3 hours later. Straight after training, I would take about 90 to 100 grams of super fast digesting carbs. Depois do treino, Back then it was 90 gramas de carbo de Absorção rápida. shake, é. back then it was maltodextrin, malto. and about 30 to 35 grams of like a whey protein, and about 5 grams of creatine. 35 Mais de whey, 5 proteína. de creatina. About 45 minutes later, I would do a meal replacement, which is probably like 25 to 30 grams of carbs, 25 to 30 grams of protein. Aí ele fazia mais uma refeição que tinha cerca de 25 gramas. 25 only? 25? About 25 grams of protein, 25 grams of carbs in that meal De replacement. macro, né? Ele tá É, falando. de macro. It was a tá falando de meal macro. replacement drink, yes. É tipo um... It's Like- macro, right? It's the macro profile. Macro, é. 24 gramas de proteína de macro, né? Tipo um filé de frango, né? Filé mas de era frango e tipo meio. uma refeição replacement que ele fala, tipo uma refeição intermediária. Sim. So it was at the Lanchinho, time. lanchinho. At the time, it was a product called Matrix. Main tracks. Yeah, it was a Matrix. huge. Yeah, it was a very popular brand years and years ago. Você lembra que ela Lembra do Myoplex? era isso aí? É, Yeah, Myoplex. very much like Myoplex. Yes, very much like Myoplex. Then an hour later, I'd have my next meal, which would be 250 grams of white potato, 100 grams of broccoli, 200 grams of cooked weight batata. turkey, a piece of fruit, and another yogurt. Mais um iogurte, né? Iogurte é o grande, tá? Não é... Não é iogurte Pequenininho, natural, não. né? Pesada, hein? É tipo de 15 ml. Ah, aquele de bebê mesmo. And then before bed, exactly the same meal as meal 1 again. E mais uma vez a refeição. Com iogurte. de novo. Caramba. Seu off Okay. dele, o off-season? Não, em preparação. em This prep. is this is contest time. Conta. This is guys. I am looking at you and telling you this is what my diet was like. Wow. Okay, all I was doing at the time as well as 20 minutes of cardio every morning, but it was a fast walk, flat walk. It wasn't up hills. It wasn't up mountains. 25 de cardio andando Andando. em linha estreita. And I never once missed a cardio session, and every single cardio session was outside. I used to get up at 5 to 6 in the morning. I used to literally get up, I'd piss, I'd put my clothes on, I'd drink a little bit of water, and I'd be out the door by 6:10. I would be back at my house by 6:30, between 6:30 and 6:32. Ele falou que ele nunca perdeu uma sessão de cardio e todas ele fazia outdoor. Fora de casa. Fora ele, de casa, Ele não. comentou os horários que ele saía e entrava. My water consumption was exactly 6 liters. 6 litros de água. Plus, I would have water, during I was training and in my post-workout shake. So it's probably like 6.5 to 7 liters of water maximum. And you didn't wake up to do a protein shake or something? No, hold on. Calma, All right, calma. hang on. So that would be my starting point. Okay. And I would always start my diet at I'd start my diet 14 weeks out from the show. But Começava a dieta 14 semanas 14 antes. semanas. But to eat that quantity of food at the beginning was super, super hard because in the off season, I wasn't always structured. So eating those extra quantities of food, it would take time. So I would basically be putting food in my mouth, chewing it, swallow it down with water. So for the first sort of 5 to 7 days, it would be a real struggle to get that food quantity in. Ele falou que as primeiras semanas era muito difícil de comer. Ele mascava e usava a bebida para empurrar para dentro a comida, porque era bem difícil de adaptar no começo. Nossa, muita comida, né? And then It's a lot of food, yeah. yeah, but vai falar that's the starting essa- point. Esse é só começo. But what would happen, I would wake up obviously in the night probably 3, 4, 5 times to pee, yes? I'd literally pee, go back to bed. Ele acordava pra ir no banheiro de noite 4, 5 vezes. But I had to weigh myself 3 times a day. I had to weigh myself first thing in the morning, when I came home from work, before I trained, and before I went to bed at night. Because once my metabolism was cleansed and when my digestive system was cleansed, which would take about 5 to 7 days, and my metabolism would upregulate itself
I would burn for those calories like crazy. So what would happen is I'd start my prep at say 14 weeks out, that diet. I start a deficit at 12 weeks out. But that deficit would naturally happen, not because I removed food, but because my metabolism would upregulate itself. Okay? Então ele começava 14 semanas antes, essas 2 primeiras semanas não tinha déficit, né? Porque o corpo dele o sistema digestivo dele estava se adaptando. E ele... O que mais ele falou Ele falou que ele... Que 2 semanas depois o corpo dele entrava em déficit, mas não era porque ele reduzia a caloria, porque o metabolismo dele acelerava. Acelerava. And then what would happen, maybe... Ele falou que ele se pesava 3 vezes no dia, de manhã, depois do treino e antes de dormir. So at 10 weeks out from the show, I'd have to add an extra meal. So when I woke up in the night, I would have the same meal, meal 1, okay, which was milk, fruit, my protein powder, and my cereal. Então, por causa desse déficit, 10 semanas depois, faltando 10 semanas pro show, ele adicionava mais uma refeição e como ele aproveitava ele acordava tantas vezes para ir no banheiro, ele colocava a refeição 1 de novo na madrugada, que é a proteína, o biscoito, a banana. Que é rápido. rápido. É uma refeição rápida. Que tinha que acordar e preparar. Dá pra deixar ali na cabeceira. Pronto ali, né? leite, whey, fruta e a tostadinha ali, já era. About 2 weeks later, my metabolism would be even faster. So as I got leaner, my metabolism would upregulate itself. It didn't downregulate itself at any time. And I feel a lot of people, what they do is in a situation because they think, I got to create a deficit, I got to pull calories. They don't understand that they need those extra calories. And you can't compare you against somebody else. It's irrelevant. You can't think, well, that guy is doing this diet, so I have to do the same. So I would add an extra meal in. So I'd go from 7 meals to, from indirectly 7 meals because it would be 5-6 meals plus the meal replacement. And don't forget, that doesn't include my post-workout shake. But I never, ever include pre-workout and post-workout supplements as meals ever. They're essential elements which are based around your training because on non-training days, you wouldn't have those, yes? So what happened, I would indirectly be having 7 meals to start. I'd add an 8th meal. I'd add a 9th meal and I would eat up to 10 meals, 4 through the night and 4 through the night, actually 11 meals, including my meal replacement. Caralho, O total dava 11 refeições. 11 refeições. E ele falou que não conta o pré-treino e o pós-treino. Não conta porque isso você não dá pra pôr isso no seu programa de dieta, que dia que você não treina, ele não existe. Então, em vez de ele fazer ao contrário, que é ir reduzindo a quantidade de refeição, ele acelerava o metabolismo dele e ia aumentando a refeição. E mesmo assim se mantendo em déficit pelo quanto que o metabolismo dele estava... Ele não mudava a dieta pra ter déficit. Ele acelerava o metabolismo. Acelerando, e aí ele colocava mais calorias. You said you had 4 meals at night? 4 meals at night. After while you woke up to go to the bathroom? I'd wake up because I'd need to pee, but I would be starving. I knew when I needed food as opposed to wanted food. But you woke up 4 times to eat? Yeah, 4 times to eat. Meu Deus, 4 times to eat. Ele acordava 4 vezes na noite para comer. Na verdade, ele acordava 4 vezes pra ir no banheiro. Sim, comia. Ele acordava com muita fome, ele sabia, eu tenho que comer, porque se eu não comer, eu vou acordar mais leve. And how was your sleeping quality? Like my sleep was fine. Yes. Because I would wake up and I had to pee anyway because I was drinking so much fluid. So I wasn't necessarily waking up because I was hungry. I would wake up because I needed to pee and then my hunger would kick in. But just understand, guys, I was fucking disciplined. I knew when I needed to eat. And I knew when I didn't need to eat because everybody can feel hungry at times, okay? But there's a difference between knowing that hunger. You're going into a catabolic state, and you don't want to ever be in a catabolic state because you're going to be in a catabolic state if you're really pushing yourself in the gym, and you really want to stay away from that environment as much as possible. And I only train 4 days a week because I worked so many hours. I had 2 kind of full-time jobs, so I used to do back and biceps together, chest and triceps together, shoulders and calves, and thighs and hamstrings. But I was also very fortunate. My back was a crazy, super responsive muscle group. My arms were a super crazy responsive muscle group. So I only did like 14 sets for back, maybe 6 to 8 sets for biceps. Chest would probably be 14 to 16 sets. Triceps would only be 6 to 8 sets. I didn't have to do,
a total lot of volume. It wasn't a high volume training. I would manipulate my training style from very low repetitions, like kind of Dorian stroke Mike Mensa. But I would only train like that for 2 to 3 weeks, and then I would have to increase my reps because otherwise tendonitis would start getting very bad. So I had to cycle my rep ranges based around injury prevention. But I didn't realize when I was training like that, there were multiple benefits with microcycling your training. And obviously now I understand so much more because of obviously the research I've done. Ele falou que, na verdade, ele não acordava para comer, né? Foi o que o Bruno falou. Ele acordava, como ele tinha aqui no banheiro, ele ia no banheiro de qualquer jeito, ele aproveitava e comia, mas ele deixou claro que ele era extremamente disciplinado, né? Que ele entende muito bem a diferença de quando ele precisa comer e quando ele quer comer porque ele tá com fome. Então ele se programava para aproveitar essas idas no banheiro e fazer essas refeições. Ele deixou claro também que ele treinava 4 vezes na semana só, que é incrível também, né? Que é incrível. Nos anos 2000, né? Tava em alta o treino do Dorian. Ele falou que era parecido com o treino do Dorian e ele, não só por isso, ele trabalhava muito. Então era difícil dele conciliar ali a parte da musculação. E, cara, tipo assim, ele fala assim, pode até parecer, né, coisa de louco, mas, mano, eu nunca fiz uma preparação com tanta comida igual essa. E eu achava que eu comia pra caralho em preparação. Né? Porque tinha os dias lá que colocava cookies, a porra toda, mas, mano, nunca fiz uma preparação com tanta comida igual essa. Então, assim, eu vejo que isso vai dar diferença. Você entende? Porque não tem como não dar diferença. Mano, eu passava fome, fazia cardio pra caralho. Usava T3 lá na tampa. Tipo, começamos a T3 agora, 12 miligramas. Entendeu? Então, microgramas, né, na verdade. Assim, são várias coisas, muita coisa diferente, muita coisa. Mas você tá fazendo essa refeição noturna ainda, não? Não, agora não. Não tô acordando, acordo uma vez só pra ir no banheiro. Mas não tem essa necessidade agora, porque a quantidade de calorias que eu tô ingerindo durante o dia tá sendo o suficiente agora para me manter estabilizado. Não tô com o corpo fora de equilíbrio, eu tô com o corpo bem equilibrado. Então eu sei que da noite pro dia eu perco ali cerca de 1,5 kg, 2 kg, mas é pura água. Sim. Entendeu? Sou muito durante a noite e acordo para ir 1, 2 vezes no banheiro. Então não tem a necessidade de acrescentar ali esse shake ou qualquer comida que seja. Mas o shake não era porque os old school faziam isso aqui, mas era porque eles não queriam catabolizar de noite, né? Não existia na época caseína, albumina. Meu tio é dessa época, ele deixava o frango na cabeceira pra acordar de madrugada e não catabolizar, comer. Não era por isso, era só uma conveniência pra conseguir... Era uma conveniência pra adicionar mais calorias. Mais caloria e mais fracionada. Que eu precisava, entendeu? No dele não, no dele era necessidade de colocar mesmo aquelas refeições. O meu era para acrescentar mais calorias em um momento em que eu tava precisando, porque meu peso tava baixando muito durante a noite. E aí começou a estabilizar com essa refeição intermediária à noite, né? Que louco. Louco, né? É muita coisa. Bodybuilding são vários detalhes.